Olá, jovens padawans, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei e hoje eu vim comemorar com vocês o mês do Orgulho Nerd. Sim, maio é o mês do Orgulho Nerd, mais especificamente no dia 25, essa data tão importante é comemorada. E não tem como falar do Orgulho Nerd sem mencionar uma das maiores franquias da galáxia, ouso dizer, do universo. Porém, antes de começarmos esse vídeo, galera, não deixem de deixar o seu like, se inscrevam, ativem o sininho de notificações e, o mais importante, compartilhem esse vídeo com todos os fãs de Star Wars, com todas as pessoas que gostam de Star Wars ou com todas as pessoas que não conhecem Star Wars, para que elas possam passar a conhecer. Também não deixem de seguir a nossa página lá no Instagram, vai ficar tudo aí nos comentários, tá bom? Para vocês poderem clicar e se inscrever, e também não deixem de usem bastante a nossa aba de comentários. Vamos trocar essa ideia mais sobre essa franquia maravilhosa. Então, sem mais enrolas, vamos para o que interessa. Anakin Skywalker é uma criação do George Lucas, e o mestre George é uma pessoa que os seres humanos amam odiar e amar também, porque é graças a ele que essa franquia existe, mas existem muitas coisas duvidosas dentro dela que também vêm das mãos e da mente desse homem. Mas o que importa aqui para nós é a criação de Anakin, que é ninguém mais, ninguém menos do que a estrela desta franquia até certo ponto, e talvez até depois desse ponto também. O Anakin, ele nasce no ano de 41 antes da Batalha de Yavin. Ele e sua mãe são escravos de uma Hutt chamada Gardulla. O problema é que Gardulla perde o Anakin e a mãe dele em uma aposta para um toidariano chamado Watto. E o Watto pega a Shmi e o Anakin e leva para Tatooine. Nessa ocasião, o Anakin tinha apenas 3 anos de idade. E lá em Tatooine ele vai ficar até aproximadamente os seus 9 anos de idade, que é quando ele vai para a Ordem Jedi. O enigma, a grande chave aqui, é porque a Shmi é mãe do Anakin, só que ele não tem pai. É isso mesmo, a Shmi, ela simplesmente engravidou do Anakin, sem ter tido nenhuma relação amorosa com homens. Então, o Anakin, ele simplesmente surge no útero dela e nasce. Quando a Shmi conta isso pro Qui-Gon, o Qui-Gon Jinn é um Jedi que foi para Tatooine por causa de um problema na nave. Talvez por uma manipulação da força, ou será o destino, nunca saberemos. Mas os caminhos deles se cruzam graças ao próprio Anakin, e a Shmi conta pro Qui-Gon toda a sua história. E o Qui-Gon se lembra de uma profecia de um escolhido que vai trazer a paz para toda a galáxia, acabando com todos os Sith. E o Qui-Gon começa a imaginar que o Anakin será esse ser de grande poder. Isso acontece porque o Anakin, ele tem contato com a força. Ele consegue manipular a força, mas ele não sabe como ele faz isso. Para ele é só uma coisa que é um dom que ele é muito bom. Ele consegue pilotar naves e ele também é um excelente construtor de robôs. Para o Anakin, isso é só uma habilidade que ele faz além das crianças normais. Mas o Qui-Gon sabe que é um contato com a força. E então o Anakin, ele vive naquela oficina do Watto como seu ajudante, e ali ele constrói um dos robôs mais icônicos da franquia, que é o C-3PO, que muita gente gosta, muita gente odeia, mas o C-3PO tá lá, aquele robô dourado, maravilhoso e chato pra caramba. E ali, quando o Anakin ele começa a se desenvolver dentro dessa questão de manipular a força, mesmo sem saber, ele se destaca bastante no seu pod. Ele consegue construir seu pod racer, e é interessante na construção do pod racer porque enquanto ele construía, ele precisou de uma peça, e quando ele encontra essa peça, um grupo de piratas ataca a cidade, o lugar onde o Anakin estava, e eles acabam destruindo um gerador de energia de um centro médico.
O Anakin, por ter esse contato com robôs e saber consertar coisas, ele usa essa peça do seu Pod Racer para consertar o gerador e salvar a vida de muitas pessoas. Então o Anakin ele já tinha esse altruísmo dentro de si e as pessoas já conheciam e gostavam do garoto. Quem não gostava nem um pouquinho dele era o Sebulba, que é um dos seus, como eu posso dizer, um dos seus rivais de corrida. O problema é que o Sebulba ele era bastante trapaceiro, então geralmente nas corridas alguém sempre acabava morto. E o Anakin era o próximo alvo de Sebulba. Porém, graças à força, o Anakin não só consegue vencer a corrida, como também consegue recursos para que o Qui-Gon conseguisse consertar a nave e sair do planeta. Então, galera, o Anakin, ele não consegue ser treinado pelo Qui-Gon. Infelizmente, para todos nós, o Qui-Gon ele acaba morrendo em uma determinada batalha e quem acaba ficando a cargo de treinar o Anakin é o seu antigo padawan, que é o Obi-Wan Kenobi. Então, o Obi-Wan, ele passa a ensinar o Anakin, mesmo contra a vontade do Conselho Jedi. Isso é uma coisa bastante importante em mencionar, porque para entrar no Conselho Jedi, a criança ela tinha que ser, tipo, recém-nascida ou bem novinha. O Anakin já estava velho quando ele chega na Ordem. Só que, como é um pedido do Qui-Gon, o Obi-Wan pega e confronta o Conselho Jedi e ele consegue convencer o Conselho a aceitar o treinamento do Anakin, mesmo contra a vontade deles. E nisso, Anakin, aos cuidados do Obi-Wan, ele se torna um dos maiores e melhores e mais poderosos Jedi de toda a galáxia. Só que isso é um problema, porque o Anakin, à medida que ele vai crescendo, ele começa a ter um contato cada vez maior com a Força. E isso faz com que ele comece a ter visões. Vale ressaltar que as visões não eram bem vistas para essa geração de Jedi. Essa geração. Se vocês não sabem do que eu tô falando, vocês podem pedir nos comentários que a gente faz vídeos explicando essa questão das gerações dos Jedi, como que funcionava essa ordem boa para uns, odiada por outros, mas ela tinha seus problemas. E essa geração de Jedi não curtia muito essa ideia de premonição e de visões. O Anakin tem visão da mãe dele morrendo e isso causa grandes problemas, porque o Anakin se torna uma pessoa muito temperamental e muito emocional. E isso é um problema para um Jedi. Para poder tentar sanar esse problema e dar ao Anakin um foco maior e fazer com que ele se desenvolva ainda mais, Yoda tem a brilhante ideia de enviar uma Padawan para o Anakin. É claro que a gente está falando da Youngling Ahsoka Tano. Quem não conhece a Ahsoka vai conhecer, porque eu vou falar sobre a Ahsoka e se eu puder eu falarei da Ahsoka muitas e muitas vezes, porque a Ahsoka é simplesmente uma das melhores personagens de toda a franquia. A primeira aparição da Ahsoka é... Não. Vamos deixar isso pro próximo vídeo sobre a Ahsoka Tano. Se você ficou curioso, continua com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar isso com todo mundo. Porque quanto mais gente assiste, mais gente pede, mais gente conversa com a gente e a gente tem mais incentivo para continuar trazendo mais conteúdo para vocês. Principalmente dessa franquia tão incrível e tão amada. Sim, eu vou passar muito pano para Star Wars porque é uma das minhas franquias favoritas. Enfim, a guerra entre República e separatistas, ela transforma os Jedi em generais de guerra. Por que eu tô falando transforma? Porque os Jedi, eles são cavaleiros da paz. Eles não se envolvem em guerras, tá? O foco deles é manter a paz. Porém, alguém consegue fazer com que esses Jedi não só entrem para uma guerra, mas como se tornem soldados, generais, que matam e caçam os inimigos separatistas também. O Anakin, ele é visto como o escolhido. Ele é visto como o cara que vai resolver todos os problemas. Obviamente, a ideia era que o Anakin encontrasse o Sith, matasse o Sith e trouxesse esse equilíbrio para a galáxia. Bem, são 2 Sith contra 10.000 Jedi.
equilíbrio? Bem, a gente vai conversar sobre isso em outros vídeos. Então, Anakin ele desenvolve um papel muito importante durante toda essa guerra, porque é nessa guerra que o Anakin mostra o quão poderoso ele é, o quão forte ele consegue se tornar devido à sua ligação com a força. Ele consegue, galera, se tornar até mesmo canal de energia para reviver a Ahsoka. Por que eu tô falando isso? Existe um determinado momento em que a Ahsoka quase morre e ela precisa de energia da força. O Anakin se torna um receptáculo para receber essa energia e passar essa energia para Ahsoka. E não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. O próprio Obi-Wan Kenobi está perto do Anakin e ele não seria forte o suficiente. Só para vocês terem uma noção do nível de poder do Anakin Skywalker. Só que secretamente o Anakin ele se casa. E um dos problemas disso é que na Ordem Jedi, o Jedi não pode ter relações amorosas. Ele não pode ter nenhum laço amoroso, nenhum laço emocional com outras pessoas. Isso inclui seus familiares. Por que isso? Porque isso é uma fraqueza que os Sith podem usar. E emoção, uma delas é a dor. Dor que causa sofrimento, sofrimento que causa raiva, raiva que vai causar vários outros sentimentos dentro de um Jedi até lançá-lo no lado negro da força. E uma vez que um Jedi cai no lado negro, dificilmente ele vai conseguir retornar. E o Anakin, de forma bem secreta, ele acaba se casando com a rainha, ex-rainha, na verdade, Padmé Amidala. Eu falo ex porque a Padmé, ela é uma pessoa nascida no planeta Naboo, e lá em Naboo, a rainha, ela é escolhida. Então, vence o mandato dela, ela sai fora, só que a Padmé acaba se tornando uma senadora. Então, ela e o Anakin mantêm esse relacionamento que traz muitos problemas para os dois, porque primeiro que os dois não podem ficar juntos, eles ficam de forma secreta. E o Anakin ele fica na frente de batalha, a Padmé tá ali resolvendo seus problemas no Senado, então os dois quase não se veem. Quando eles se veem, geralmente é de uma forma um pouco conturbada, então acaba não dando tão certo. Por fim, o Anakin ele cai sim no lado sombrio. E quando ele cai nesse lado sombrio, ele causa a morte de muita gente, inclusive da mulher que ele jurou proteger. Por que isso acontece? Porque uma vez que a gente vai pro lado sombrio, a gente só quer cada vez mais poder. E o lado sombrio, ele seduz a pessoa e corrompe até mesmo as suas boas intenções. Então o Anakin passa o tempo todo querendo salvar a Padmé, porém é ele quem causa a morte da mesma. Só que antes de morrer, a Padmé, ela tem 2 filhos, os dois, o Anakin já sabia da gravidez da Padmé, e ela tem os 2 filhos dela, que são o Luke e a Leia. Mesmo depois que o Anakin consegue voltar pro lado da luz, sim, ele volta pro lado da luz depois de muitos anos mesmo, ele volta pro lado da luz, ele vai encontrar seu fim. E mesmo assim, ele é tão forte, mas tão forte, que ele consegue salvar a vida do Luke em espírito. E é interessante isso porque ele acaba quebrando uma das regras, porque os espíritos não podem interferir no nosso plano. E o Anakin, ele é tão poderoso, mas tão poderoso que ele consegue interferir sem causar nenhum problema. Só pra vocês terem a noção do nível de poder desse cara. Ele salva a vida do Luke na ocasião. E ao contrário do que todos vocês estão acostumados aqui no canal, o Anakin Skywalker, ele não surge em página de quadrinho para depois ir para o cinema. Ele surge no cinema para depois transcender para as páginas e para as televisões. O Anakin, a criança Anakin Skywalker, ele não aparece tanto depois do cinema. Porém, depois que ele cresce, que ele se torna um Cavaleiro Jedi, a gente vai encontrar o Anakin em séries como Guerra dos Clones e em Star Wars Rebels, só que lá em Rebels é de um jeito um pouco diferente. Aí tem o desenho animado de Star Wars, onde o Anakin vai estar presente também. Existem os quadrinhos de Star Wars e tem também livros onde a gente vai encontrar esse personagem tão incrível.
O Anakin, ele é treinado em arte marcial e ele pode usar o seu sabre de luz. Para além disso tudo, o maluco, ele é um excelente construtor. Sério, ele consegue pilotar qualquer nave, ele consegue consertar qualquer coisa, ele consegue construir outros robôs. Tá pouco? Beleza. O acesso à força dele é tão grande, mas tão grande, que ele consegue sentir o perigo e o caos. Acho que vocês pegaram a referência aí, hein? Ele consegue também sentir outros usuários da força, coisa que nem todo Jedi pode. Na verdade, todo Jedi pode, mas nem todo Jedi consegue. Existe essa diferença. E ele também consegue usar a força para levitar objetos. E não, Anakin não pode soltar raios pelas mãos. Mas isso é uma explicação para outro vídeo, que se você quiser, só você pedir aqui nos comentários que a gente explica por que o Anakin não pode soltar raios pelas mãos. O Anakin não tem força acima da média humana. Sim, ele é um humano como qualquer um de nós. Só que o treinamento Jedi dele faz com que ele tenha uma maior velocidade do que a nossa, uma agilidade acima da nossa, e sem contar que ele tem um dos braços mecânicos, o que faz com que o soco dele seja um soco muito forte. E com esse soco ele consegue parar outros objetos também. Sem contar que ele é um excelente usuário de sabre de luz e tirador de piruetas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o feedback de vocês aí embaixo. Fala com a gente o que vocês estão achando, não só desse vídeo de Star Wars, mas também do canal em si. Se quiserem mais personagens dessa franquia, além dos que eu vou trazer além do mês, vocês podem pedir mais aí que a gente vai trazer para vocês também. Não só personagens de quadrinhos ou de Star Wars, vocês podem pedir qualquer outros personagens que a gente vai fazer uma avaliação desses personagens e, por consequência, trazer para vocês. Então, eu aqui fico, que a força esteja com vocês, fiquem com Deus e até a próxima.